A Jornada, capítulo 3. Discipulados para a missão. Um dia, a menina disse à sua senhora: "Quem dera que o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria. Ele o curaria da sua lepra." Menina cativa. A lembrança mais antiga que tenho da missão é de um missionário assentado à sala da minha mãe, ensinando a palavra de Deus com auxílio de um projetor de slides de mão, enquanto as imagens projetadas se movimentavam na parede branca diante de nós. A mente, curiosa de criança, seguia a projeção luminosa com os olhos, e os meus ouvidos acompanhavam com atenção o som da voz agradável daquele homem de calça escura, camisa branca, de mangas curtas e gravata quase da mesma cor da calça. Maria e Elvira. Recordo ainda do dia em que minha mãe desceu com o pastor às águas e ali foi batizada. Era um domingo à noite. O lugar de reunião estava com todos os seus assentos ocupados, as luzes do auditório semi-apagadas e o batistério fortemente iluminado. De onde estava, via minha mãe ser mergulhada e levantada das águas. Uma imagem inesquecível. Ao retornar para casa aquela noite, o meu irmão mais velho, que não havia assistido à cerimônia batismal da minha mãe, fez um comentário grotesco, dizendo: "Mãe tomou um banho na igreja." Por ter dito isso, do modo como disse, foi veementemente repreendido por nossa genitora por haver tratado a cerimônia religiosa com aquelas palavras. Para ela, a decisão que tomara era mais do que algo comum. Envolvia uma entrega profunda do coração a Cristo e uma mudança radical de vida. Tempos depois do batismo da minha mãe Maria, fiz minha primeira viagem missionária a uma localidade rural chamada Flamengo, distante cerca de 50 quilômetros do meu lugar de residência, em cima da carroceria de um caminhão que chacoalhava e rangia ao se movimentar pela estrada, enquanto os crentes cantavam hinos durante a viagem. Entretanto, em razão das minhas travessuras juvenis, eu não me recordo de nada do que foi proclamado na ocasião pelos missionários adultos da igreja que a minha avó Elvira frequentava, pois me envolvi com alguns garotos do lugar para subir em uma serra ali perto e retornei apenas quando o culto de pregação já havia terminado. Atitude que me rendeu uma forte repreensão por parte de minha avó e atrasou em mais de 1 hora o retorno dos irmãos evangelistas à cidade. Esses fatos pintaram na minha memória retratos da missão como uma jornada de aventuras. Mas foi aos sábados pela manhã, na classe dos menores da igreja, onde a minha mãe congregava, que a minha mente foi semanalmente irrigada com as histórias e cantigas das missões além-mar. O que eu ouvi e o que eu li durante a idade juvenil foram usados pelo Espírito para avivar em mim a paixão pela missão mundial. Quando completei a idade ideal para ser batizado, mesmo sendo travesso demais, a minha mãe, que vinha me discipulando com a ajuda da minha avó, procurou o pastor da igreja e lhe disse que eu estava pronto e devia ser batizado. O que aconteceu em um domingo à noite, na primavera daquele ano. Dos meus irmãos, embora eu fosse o terceiro de 5, fui o primeiro a ser batizado. Fato do qual nunca, nem uma só vez na minha vida, me arrependi de tê-lo feito. Ainda hoje, agradeço a Deus a honra de ter recebido como mãe uma missionária que me ensinou sobre Cristo, conduziu-me à igreja dele, preparou-me para ser batizado e me introduziu nos campos da missão. Almir. Quando entrei na adolescência, a minha mãe, que estava separada do meu pai, que já tinha outra família, outra mulher e outros filhos,
conheceu um senhor membro da mesma igreja que ela frequentava e com ele se casou. Esse homem, seu atual esposo, Almir, era um ativo missionário. Ele havia retornado da cidade do Rio de Janeiro, onde havia se convertido a Cristo. Almir se aliou a Jesus na evangelização de muitas pessoas. Com o seu jeito nordestino e empolgação pentecostal, ele me conduziu na estrada da missão. Com seu jeito característico e carisma natural, acompanhado do seu conhecimento bíblico e amor aos livros, o marido da minha mãe me abriu os horizontes para a leitura, a pesquisa bíblica, e isso me ajudou a compreender melhor e participar mais e de forma inteligente com ele na missão, principalmente na área da pregação pública, que Almir fazia muito bem, pois atraía pessoas de diferentes idades para ouvir os seus sermões. Tonhão. Ao longo dos anos e por caminhos diversos, pessoas comuns da minha comunidade relacional de fé me envolveram de modo natural, intencional e bíblico em suas histórias e práticas missionárias, ao mesmo tempo em que o Eterno me compelia à sua seara mundial e me levava a inspirar e discipular outras pessoas que também amaram a Cristo e se tornaram missionárias do céu entre as famílias da terra. Entre elas estava Tonhão, homem simples, de fala mansa e sorriso levemente sarcástico, que gostava de dar estudos bíblicos e plantar igrejas. Pai de 7 filhos, trabalhava como marceneiro e tinha a profissão de missionário como estilo de vida. Convicto de que um dos meios mais eficazes de comunicar a luz é o trabalho pessoal individual, ele investiu muito do seu tempo, energia e recurso nesta missão. Com ele, eu saía aos sábados à tarde para ensinar a Bíblia às pessoas. Às vezes em ônibus urbano, outras no seu carro Ford Belina, de cor amarela, ou em uma caminhonete branca que ele adquiriu tempos depois. Por razões que eu ainda não conheço muito bem, ele se afeiçoou por mim e passou a me levar com ele aos campos de missão por onde ia. Para mim, era uma experiência graciosa e interessante, pois à medida que Tonhão contactava os interessados com pesquisas religiosas ou ministrava estudos bíblicos, eu observava e aprendia. O seu discipulado no evangelismo pessoal moldou-me de tal forma que ainda hoje faço uso das técnicas praticadas por ele. Certa vez, no período da Semana Santa, em uma localidade pública na área rural, dezenas de pessoas assistiam à exposição de temas religiosos a cada noite apresentados por Tonhão, que pregava sobre a volta de Cristo com auxílio de um projetor de slide. Ali, publicamente em pé, sem me avisar antecipadamente, ele me chamou e disse: "Agora é você quem vai continuar a explicação." E se assentou. Surpreso e um pouco desnorteado, aceitei a responsabilidade. Dei prosseguimento ao que ele havia iniciado e, fazendo uso do aprendizado que ele havia compartilhado comigo quando ministrava aos seus alunos, em minha presença, continuei explicando os sinais da volta de Cristo. Assentado à minha frente, na primeira fila de cadeiras, Tonhão não me interrompeu. Sorrindo, ele me deixou explicar o tema na sua conferência evangelística de uma semana. Naquele dia, a paixão pelo evangelismo público me seduziu, me conquistou e me levou consigo a muitos lugares para anunciar o Cristo vivo que morreu na cruz para nos salvar e virá em breve nos conduzir à casa do Pai. João, capítulo 14, versos 1 a 3. É extremamente difícil mensurar o impacto da vida de Antônio Lima de Souza, Tonhão, na minha formação missionária. Sem perceber o quanto ele foi usado por Deus para formar um evangelista que viajou mais longe e tocou a vida de mais pessoas do que ele mesmo em toda a sua existência.
Por causa de pessoas como ele, a missão encheu o meu coração tão profundamente que eu não consigo viver sem participar dela. Walter. Quando decidi sair da minha cidade e ir a outro município em missão pela primeira vez, acompanhei um grupo de pessoas lideradas por Walter, um experiente líder de equipe que chegou à minha comunidade de fé para vender livros sobre saúde e ensinamentos bíblicos e também recrutar jovens para segui-los na prática das mesmas atividades. Eram os colportores. O contato com as pessoas de culturas diferentes da minha, com preocupações que eu desconhecia em lugares distantes, centenas de quilômetros de onde eu vivia, mudou paulatinamente a minha visão de mundo e me arrastou para um contexto novo de missão que me possibilitou desfrutar diferentes experiências missionárias. Naqueles lugares por onde eu passava em missão, por meio do Ministério de Publicações, a minha fé foi confrontada, as minhas crenças desafiadas e a minha vida ameaçada, enquanto pessoas eram evangelizadas. A missão, praticada por meio da literatura, me ensinou muito sobre as pessoas e as culturas. As estratégias de como abordar o cliente, como cativar sua atenção, como quebrar objeções e conduzi-lo à decisão para aquisição de livros e revistas são ainda ferramentas muito úteis na prática do ensino bíblico às pessoas. Em uma oportunidade, um colega colportor não percebeu o interesse de um comerciante nos livros oferecidos por ele. Alguns dos comentários do cliente, enquanto o colega fazia a apresentação dos livros, foram mal interpretados pelo missionário colportor, que bruscamente encerrou a oferta de venda e foi embora. Ao me relatar o fato, eu me ofereci para fazer mais uma visita ao tal cliente, pois eu lhe dissera que o homem ia adquirir os livros, pois os comentários feitos mostravam a linguagem verbal de alguém que pretendia realizar a compra, o que ele discordou, mas me autorizou a visitar o comércio e ofertar novamente ao proprietário os exemplares sobre saúde e religião. Dias depois, efetuei a visita e voltei para testemunhar ao meu companheiro de missão que o cliente havia adquirido não somente um livro, mas uma coleção deles para compartilhar com amigos e familiares. Experiências como essas me moldavam durante a minha jornada missionária e mostravam outro campo da missão, o conhecimento da natureza humana e como utilizar esses recursos na evangelização das pessoas no mundo. Esse novo ambiente me impulsionava para uma missão maior do que aquela vivida na minha cidade de nascimento e vivenciada com as pessoas que tinham o mesmo jeito que eu de pensar e falar. Waldir. A grande virada aconteceu em um sábado pela manhã, quando retornei à minha cidade depois de um período de colportagem. Naquele dia, eu e 4 outros colportores ficamos responsáveis pelo culto e organizamos de modo que cada um de nós dirigisse a pregação da palavra por cerca de 5 a 7 minutos. Conforme havíamos combinado, eu seria o último. Ao terminar a exposição da palavra, após o encerramento do culto, ficamos à porta do templo, à escada despedindo das pessoas com um aperto de mão, quando Waldir, um professor de uma escola federal na cidade vizinha, cumprimentou-me e disse: "Por que você não vai fazer teologia? Vá para o seminário, seja um pastor." Como uma corrente elétrica que percorre do interruptor até acender a lâmpada e produzir luz, um sonho antigo, um desejo acalentado desde a infância que aparentemente estava adormecido, aflorou. E 1 ano depois, apesar das probabilidades contrárias, fui para o seminário estudar e receber a influência missionária do ensino bíblico de professores cristãos comprometidos com Deus e com sua missão mundial. Depois de 5 ricos anos de aprendizados
e vasto enriquecimento acadêmico, relacional e espiritual adquiridos com pessoas de muitas partes do Brasil e do mundo, eu me formei e ingressei no ministério como pastor. Varjão. Após a formatura, segui para o campo de trabalho e fui pastorear igrejas. As minhas primeiras ovelhas perceberam o quanto eu necessitava de ajuda em diversas áreas, a fim de ser um pastor conforme o sonho e a necessidade delas. Os 2 primeiros anos foram muito difíceis para mim e para a igreja. No entanto, o convívio com um homem de Deus e muito apaixonado pela missão, chamado Varjão, que fora líder em grandes igrejas na capital do estado, moldou o meu ministério e me encaminhou para uma prática pastoral mais saudável e mais útil ao pastoreio do rebanho e à obra missionária. Às vezes, quando penso nele, faço uma forte associação com a influência de Jetro em relação a Moisés. Ele, Jetro, eu, Moisés. Pessoas como Varjão são um presente de Deus aos jovens e inexperientes pastores e missionários. Roger. Tempos depois, enquanto avançava na missão, conheci um pastor com uma visão de missão e igreja que alterou completamente o meu jeito missionário de caminhar. A sua mente visionária e bíblica, a habilidade relacional e a intencionalidade como agia visando ao melhor para o reino, extremamente dedicado à expansão da missão e no futuro da igreja, ele me fez olhar além do comum, despertando em mim uma paixão por pequenos grupos e pelo discipulado cristão, como até então eu não tinha experimentado. No convívio com ele, a igreja me conduziu aos campos de missão em vários estados brasileiros e até em outros países. Seu nome, Elder Roger. O campo da missão. A missão é um campo com muitas surpresas e muitos encontros e reencontros. As palavras de Jesus no diálogo com Pedro, relatadas por João 21, versos 18 a 22, ainda são válidas para todos nós que aceitamos o chamado divino para a missão. Observe o texto, leia as entrelinhas, imagine a sua vida sendo guiada por um Deus missionário que escolheu o nosso planeta e a diversidade de pessoas criadas à sua imagem para revelar mais intensamente o seu amor e a sua graça ao universo. Em verdade lhe digo que quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos, e outro o cingirá e o levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou: siga-me. Então Pedro, voltando-se, viu que o discípulo a quem Jesus amava vinha seguindo. Era o mesmo que na ceia havia se reclinado sobre o peito de Jesus para perguntar: Senhor, quem é o traidor? Ao vê-lo, Pedro perguntou a Jesus: Senhor, e quanto a este? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Quanto a você, siga-me. João 21, versos 18 a 22. Quem aceita o chamado divino para participar com Deus na missão dele, será levado por ele a todas as etnias da terra e até a consumação dos séculos. Nas palavras de Kirk, a missão é a realidade fundamental de nossa missão cristã. Nossa vida no mundo é uma vida de missão. A vida só tem propósito quando tem uma dimensão missionária. Quando escrevo isso, penso em um casal de amigos que hoje, logo depois de receber o prêmio da aposentadoria e após trabalhar por 40 anos como pastor, seguiu o mestre em missão ao Oriente, para uma região onde muitos ainda desconhecem as verdades sobre Cristo. Quantos,
como eles, estão migrando de um lugar a outro, de uma família a outra, compartilhando a missão. Os cristãos não estão na hora do recreio, não estamos livres de obrigações. Pelo contrário, estamos sob o mandato da graça de Deus, graça esta que nos achou, nos restaurou, nos redimiu, soprou vida de volta em nossos pulmões dormentes e nos trouxe de volta da sepultura para um propósito, que é o de nos tornarmos, como tudo o que temos e somos, um amplificador da beleza de Jesus entre os povos do planeta. A missão vai nos levar aonde nem imaginamos ir. Vai nos proporcionar experiências extraordinárias, vai nos envolver com pessoas de diversas culturas e fará uso da vivência de cristãos de muitos lugares e épocas diferentes para formar nosso pensar e agir missionário. Muitas vezes imaginaremos que somos nós agindo, mas não. É um quase infinito número de pessoas que foram tocadas pelo Espírito para compartilhar o que aprenderam com ele e comunicaram a nós na jornada da vida. Missão Caleb. Quando a administração da Associação Bahia dos Adventistas do Sétimo Dia solicitou que cada distrito pastoral do seu território enviasse jovens para participar do encontro de missões realizado no Centro de Treinamento da Instituição Adventista em Guarapari, no estado do Espírito Santo, entre os anos de 1993 e 1994. Eu e um colega pastor na cidade de Itabuna, Bahia, enviamos um estudante de direito muito envolvido nas atividades da igreja, onde era membro e fortemente comprometido com a evangelização de pessoas em seu ambiente relacional. Logo depois do seu retorno, conversei com ele sobre o encontro e pude perceber nitidamente como os dias de capacitação e inspiração tocaram o seu coração. Abriram nossos caminhos para a missão na sua mente e avivaram mais ainda o amor a Deus e pela obra missionária. Após vários anos, eu o encontrei como promotor de justiça na capital do estado, casado e pai de uma filha. O local do reencontro foi no oeste da Bahia, em janeiro de 2005. Ele estava liderando um projeto missionário no período das férias, com a participação de mais de 60 voluntários arregimentados por ele para essa missão. Eram profissionais liberais e estudantes do ensino fundamental, médio e jovens universitários. Ele os levava àquela região para realizar o plantio e construção de 4 novas igrejas, enquanto evangelizavam as pessoas da comunidade local. Antes de retornarem para suas residências, eu tive o privilégio de visitar os novos templos e acompanhar alguns dos 28 batismos realizados pelo pastor Tomás Meira, como fruto do trabalho daquela equipe voluntária apaixonada por Cristo e dedicada à sua missão. 10 meses depois, fui procurado por 2 jovens, Nora Ney e Estatielma, que participaram do projeto com o Dr. Alan em Candiba, Urandi, Pindaí e Guiripá. Elas queriam repetir o trabalho missionário que vivenciaram com ele nas férias passadas. Como os recursos financeiros e humanos eram limitados, elas envolveram outros jovens da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Guanambi, Bahia, para ajudá-las. Foram ao comércio da cidade em busca de doações e solicitaram da sede administrativa da Igreja Adventista da região material impresso, como Bíblias, guia de estudos da Bíblia e um evangelista pregador. Como ainda orientações missionárias que as ajudassem a aumentar os resultados do trabalho evangelísticos a ser realizado por elas e pelos jovens que se uniram a elas na comunidade rural onde iriam testemunhar do amor de Cristo. O lugar escolhido para as férias missionárias
foi a comunidade rural de Seraíma, onde alguns deles viviam como estudantes de um curso técnico em agropecuária. Durante o período de férias, visitações aos lares e pregação pública em um espaço cedido por uma escola municipal e na casa de um dos residentes, mais de 20 pessoas aceitaram a Cristo e foram batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Inclusive, um ébrio, muito conhecido dos moradores do lugar, abandonou a bebida e se tornou diácono na igreja recém-criada. O testemunho de vida do Dr. Alan e a atitude missionária das pessoas que vieram com ele contagiaram aquelas jovens, levando-as a contagiar outros jovens a fazer obra semelhante nas férias seguintes. E não parou aí. Elas se empolgaram e decidiram fazer o mesmo nas outras férias em uma outra localidade a cerca de 100 quilômetros do lugar de onde viviam. Ainda me recordo da empolgação contagiante das líderes quando me contavam do novo sonho. Elas nomearam o projeto como Atos, dízimo do ano. Não muito depois daqueles dias, o pastor Odailson Fonseca foi eleito líder de jovens da UNEB, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, região que englobava todos os estados do Nordeste, exceto o Maranhão. Ele estaria participando da Convenção Regional de Jovens Adventistas do Sudoeste da Bahia e que era coordenada pelo pastor Deusdete Filho. Solicitei a Deusdete que incluísse os jovens missionários do Atos, dízimo do ano, no programa, a fim de compartilharem as experiências deles nas férias. Inclusive, a MBC promoveu parte do recurso para o transporte da equipe ao local, a fim de que testemunhassem do que Deus estava realizando por intermédio deles. Meu propósito, ao incentivá-lo a fazer isso, era duplo. Primeiro, inspirar os jovens na convenção para a missão e, segundo, influenciar o pastor Odailson a contagiar outros milhares de jovens no território da UNEB, a fazer o mesmo que os jovens missionários do sudeste da Bahia estavam realizando no período das férias. Contudo, Deus objetivava algo bem maior. Um espalhamento muito mais amplo desse jeito voluntário, simples e bem decidido de fazer a missão de Deus. Ao retornar da convenção, motivado pelo que vira e iluminado pelo Espírito, Odailson Fonseca, em reunião com a liderança estadual da Juventude Adventista dos estados da Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí, criaram o movimento jovem missionário Caleb, que vem inspirando, discipulando e enviando jovens e adultos para deixarem sua marca na história da missão de Deus em toda a América do Sul e por todo o mundo, férias após férias, salvando vidas e formando novos missionários. E pensar que tudo começou com um jovem estudante de direito, tocado pelo testemunho e capacitação do pastor Monier no acampamento adventista em Guarapari e de muitos outros que tocaram a vida dele com o amor de Deus e paixão por sua missão. Conexão missionária. Cada missionário é moldado com multirecortes de muitos outros missionários que foram usados pelo céu para nos forjar a semelhança do missionário mor, o supremo pastor. De 1 Pedro, capítulo 2, versos 25 e capítulo 5, verso 4. A missão de Deus é tão infinitamente grande que nenhum ser humano do mundo, por mais competente que seja, por mais recursos que tenha, é capaz de realizá-la sozinho. Ela não é tarefa de uma geração. Gerações são necessárias sob a unção do Espírito para cumpri-la no mundo. Por isso, ele chamou e comissionou um povo, originalmente os descendentes de Abraão,
agora uma comunidade global, multinacional em Cristo. E é por meio de todo esse povo que Deus está realizando os propósitos de sua missão em toda a sua diversidade. Embora nem sempre percebamos, estamos ligados uns aos outros, uma geração ao aprendizado acumulado das outras gerações, e, no poder do Espírito, auxiliando-nos mutuamente na missão mundial. Alguns trabalharão de um modo, outros, porém, de maneira muito diferente. Haverá pessoas que cumprirão a missão com uma criatividade extraordinária, enquanto outras seguirão de modo muito tradicional e simples. Cada pessoa contribuirá com os seus recursos e talentos, facilitando e preparando o caminho para quem virá depois. Assim como João Batista preparou os discípulos para Jesus e Abraão, a sua descendência, para o futuro Israel. Na obra de Deus, o êxito e a glória pertencem ao Senhor dela. É para ele que todos os aplausos devem ser dirigidos e todos os resultados da obra missionária devem convergir. Como disse Rubens Lessa, na hidrografia da obra do Senhor, o que importa não é a posição que ocupamos no mapa. O que interessa não é a quantidade de talentos que possuímos, mas o judicioso uso que dele fazemos. Afinal, rios e regatos correm para o oceano, e o oceano é Deus. A Igreja, com seus múltiplos dons concedidos pelo Espírito, torna-se completa quando cada um faz sua parte na missão e compartilha o aprendizado com outras pessoas. A metáfora da Igreja como um corpo facilita o entendimento da importância individual e coletiva de cada crente para que o reino avance por meio da Igreja. O mandato bíblico para fazer discípulos inclui todos os redimidos pelo sangue de Jesus. A missão de Deus no mundo é vasta. A tarefa geral da Igreja requer que pessoas diferentes tenham dons e prioridades diferentes. O livro de Apocalipse relata que todos os que formos fiéis à palavra e seguirmos incondicionalmente o mandato de Cristo, cumpriremos a missão e receberemos os aplausos dos céus. Embora todos estejamos participando com Cristo na missão dele, é ele quem recebe toda a honra e toda a glória. É o Espírito quem opera o crescimento da sua missão no mundo, tanto querer como realizar. Filipenses 2, verso 13. O apóstolo Paulo esclareceu muito bem como funciona esse processo na missão de Deus quando falou em carta aos crentes de Coríntios. Ele disse: quem é Apolo? E quem é Paulo? São servos por meio de quem vocês creram, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá a sua recompensa de acordo com seu próprio trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus, e vocês são lavouras de Deus e edifício de Deus. 1 Coríntios, capítulo 3, versos 5 a 9. A metáfora da igreja como edifício, em Efésios 2, 19 a 22, resume o que é o discipulado missionário e como o Senhor faz uso de uma enorme diversidade de pessoas para nos envolver e capacitar para a sua missão mundial. São como pedras acrescentadas uma a uma na construção de um prédio. O interessante é que quase 100% dessas pessoas desconhecem o quanto foram importantes para o nosso desenvolvimento pessoal e missionário. Ainda que quiséssemos agradecer a todas elas por tamanha influência, seria impossível. Primeiro, por desconhecimento. Segundo, porque muitas delas já descansaram no Senhor, na esperança da ressurreição em Cristo. Mas o nosso Deus, o justo juiz, recompensará cada uma conforme a sua misericórdia com a alegria da salvação.
O verdadeiro missionário é aquele que se deixou ser usado por Deus na sua seara mundial e não faz a obra da missão por causa dos aplausos dos homens, embora seja muito agradável e confortante recebê-los, mas em razão dos aplausos divinos, da salvação já recebida em Cristo e em gratidão pelos testemunhos de muitos homens e mulheres de Deus que desde os dias de Adão e Eva consagraram-se ao Senhor para nos servir com a sua vida em Cristo e na sua missão. A Ele toda a honra e toda a glória. Ore hoje para que o Senhor lhe conceda experiências missionárias contagiantes no contato com as pessoas dos seus relacionamentos interpessoais. Perguntas para conversação. O que você achou das experiências missionárias do autor do texto? O que mais chamou a sua atenção no breve relato feito por ele? Fale brevemente da sua formação missionária. Você teve experiências parecidas? Quando foi a última vez que você participou ativamente na evangelização e salvação de uma pessoa? Repassando tudo o que conversamos aqui, as ideias que o Espírito fez brotarem na sua mente enquanto falamos, qual decisão você pretende colocar em prática a partir de hoje, de modo que possa aumentar o número de experiências missionárias na sua vida e na vida de outras pessoas? Escolha uma atitude prática e compartilhe com o grupo verbalmente.